Fala, Diego. Internet é uma maravilha que dá pra dar risada vendo o que acontece. Fala, Júnior Scheiser, meu capitão. Saudade do amigo. Aí, Eduardo, quem é que apareceu aí? Júnior. Nosso braço direito, o homem Portuga. Só aguardando aí, pessoal, o Haroldo botar o sinal dele à prova. Como é que tá Portugal, Júnior? Ora, pois. Verãozinho começando. O vírus já mais calmo, né? Já tá dando para ir na praia. Saudade de Portugal. E atrás a camisa azul lá de cima lá, ó. Tem a laranja, que é de El Salvador, a azul é de Quarteirense. De Quarteira. 2 anos aí em Portugal, fui muito feliz jogando nesse clube. Não, o Sevilha a gente deixa para não comentar na live. Sevilha a gente deixa só no privado. Mas é uma cidade bonita, recomendo para quem for à Europa conhecer Sevilha na Espanha, bem pertinho do Algarve ali em Portugal. Tu pelo jeito gostou, né, Júnior? Onde está meu convidado? Principalmente perto das praias, das praças de touro, né? Ali no centro, próximo ao estádio do Sevilha. Muito bom tomar café ali. Bárbara, Lu. Como é que tá, Lu? Como é que tá Garopaba, Lu? Deve estar friozinho agora, hein? Minha colega de formatura. Nutricionista e profissional da área da educação física. Fala, Éder, boa noite. Vivi. Sejam bem-vindos ao bate-papo que eu vou ter com o Haroldo Santos. Internet é bom que a gente fica olhando de um lado e procurando. Meu convidado está perguntando onde é que ele entra. Tá. Pessoal, só antecipando para vocês enquanto o Haroldo não chega, né? O Haroldo é um cara que trabalha na imprensa esportiva há muitos anos e agora está se bandando para o lado da educação física, quer trabalhar no futebol, mas não na parte de jornalismo e sim dentro de campo, em comissão técnica. É um cara que tem bastidores, tem histórias aí bem legal para contar nesse tempo que ele tem de vida dentro. Começa sempre com um número menor de gente entrando e saindo, né? E depois, de acordo com o que vai rolando o bate-papo e as conversas, a gente vai aumentando o número de gente. A última live que eu fiz com o Éder, aqui para a RS3, deu mais de 100 pessoas assistindo, foi bem interessante o número. Também com os seguidores que tem o Éder, estava até o sobrinho do Bin Laden aqui assistindo, pelo menos o que escreviam.
Opa, achei. Chegou a pessoa. Haroldo, aceita aí, Haroldo. Tô te mandando o convite para te entrar ao vivo também. Agora sim. Oi, agora sim. Aí, tô te escutando. Agora tá aparecendo a imagem. Tá bonito, tá bem penteado. Não te preocupa. Me escuta? E aí? Aparece, mas Tá aparece aparecendo? congelada. Tá congelada a tua imagem, só te escuto. Interessante. Peraí. Você que alguma Tá. coisa do sinal aí. Aí, mudou a imagem. Agora tá aparecendo alguma coisa que está te movimentando. Cuidado com o que tu vai fazer. Não, tá tudo sob controle. Eu tô online Apareceu aqui te aí? aguardando. Ainda não, tá Tá, mas aparecendo é. tudo escuro. Mas eu. É, não quer, não. Peraí. O que será que tá errado aqui, cara? Tava antes É que eu tô. aparecendo. Opa, Aí agora tá já foi. melhorando. Aí, agora melhorou. Agora tá aparecendo teu computador. Tô olhando pro teu o Sim, computador. só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá, Sim. tá tranquilo. Aí, Aí agora. agora sim, ó. Aí, agora Tá. sim. Agora é outra coisa. Tô online aqui desde das 8 te aguardando. Tinha mais de 100 mil pessoas. Agora tem 5, mas a gente vai recuperar de novo essas outras que estavam aí. Não tem Ó, problema. primeiramente, né, Rodu? Várias vezes fui em alguns programas que tu me convidou. E dessa vez, através da RS13, eu tá te convidando para a gente bater papo e conversar sobre as tuas histórias, alguma coisa também das minhas histórias, né? Dizer que é um prazer falar contigo. Tu é um cara que eu comecei a ter um contato mais forte dentro da faculdade e a gente pegou uma amizade muito forte pela confiança, né? Tenho uma confiança muito grande na tua pessoa, no teu caráter, dizer que é um prazer falar contigo aí, que tu te apresentasse e a gente começasse a bater esse papo aí sobre futebol. Bom, o meu motivo do meu atraso de 10 minutos é que hoje de tarde eu inventei de mudar o meu ambiental aqui do meu espaço para tornar mais, mais estruturado para as lives, já que nós estamos nessa onda, não, nessa permanência de nova fase, que é a integração através da internet, enfim, se quebra aquele modelo de programa de TV. As próprias TVs optaram já por esse sistema de todos nas suas devidas casas, pela questão da Covid, né? Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, isso aqui, para teres uma ideia, Jimmy, isso aqui nós projetamos em 2005, 2006, lá no Grêmio, né? Porque eu fui para o Grêmio como coordenador de comunicação do clube, o clube não tinha rádio, não tinha TV, não tinha departamento de comunicação, e recebi essa missão do presidente Paulo Odoni para montar a comunicação do futuro. E o Grêmio necessitava um departamento de comunicação separado do marketing. Uma coisa era a assessoria de imprensa do vestiário profissional, lá com o Sérgio Schiller, outra coisa era o departamento de comunicação, que desse atenção no todo. Ele mesmo disse, Haroldo, tem que dar atenção no todo aqui. Que o grande Sim. erro dos profissionais que vêm para cá é aqueles que só enxergam o vestiário profissional. Tem que dar a atenção no todo. E eu recebi aquela mensagem e entendi. E eu já tinha um projeto, pré-projeto no meu emprego anterior, que era o Grêmio Náutico União. Só para teres uma ideia, em 2003 para 2004, numa reunião de avaliações do futuro, eu falei assim, ó, temos que criar a Rádio do União. E todo mundo me olhou assim, achando que era igual a Rádio da Sojipa, que um tempo Sim. atrás, na década de 90, teve a Sojipa FM, que hoje é o prefixo da Uhum. Continental. Eles venderam para a Rede Pampa. Então tinha aquele susto, aquele medo, assim, rádio. Mas eu já estava projetando uma rádio dentro do site do clube, que é onde a gente pudesse colocar as vozes do clube, os atletas do clube, os sócios do clube. É que ele entrou no ouvido, saiu no outro.
Quando eu fui pro Grêmio, que eu saí do União para ir pro Grêmio, eu levei esse projeto pro Grêmio. E aí uma oportunidade apareceu, Uhum. através de uma situação lá de atritos entre a antiga administração do Grêmio, que saiu com um segmento chamado PGM, que era Uhum. a produção de jogos, né, que alguém tem que gerar os jogos para alguém narrar, para alguém receber. Então, eles é o caminhão, o famoso caminhão, o caminhão que Sim. bota o jogo e manda para o satélite. E eles tinham um problema seríssimo de manter os caminhões dentro do Estádio Olímpico depois de um prazo que o contrato estabelece CBF, Globo, clubes. E aí houve um atrito durante a gestão anterior e eles vieram pedir minha ajuda. Haroldo, pô, estão ameaçando botar fogo nos caminhões. Aí eu peguei assim, eu tenho um projeto. Eu quero fazer a Grêmio TV e a Grêmio Rádio. Tu me ajuda? Principalmente começando pela Grêmio TV. Como é que é? Não. Tu entra com a tua estrutura de TV que tu tem aí e eu entro com a minha estrutura aqui do Grêmio. E escolhemos um lugar aqui no Olímpico para ser nosso estúdio. E aí o dono da PGM acatou. Esse projeto foi em 2005, foi assinado logo depois dos aflitos. E o estúdio foi inaugurado em 2008, mas o projeto foi para o ar a partir de 2007 para valer. Em 2006 a gente fazia pilotos. Em Sim. 2007 fizemos o primeiro programa ao vivo, estilo Bem Amigos, lá no Memorial do Clube, né, um Sim. Conversa Tricolor. E depois transmitimos o jogo do Júnior, decisão do Júnior 2007, o Grêmio, o Grenal que teve dentro do Olímpico. O Grêmio ganhou por 1-0, gol do Juninho, agora o Juninho Botelho, 1-0, um frangaço desse mano do Alisson, que está no Fluminense, Muriel. o Muriel. Muriel. Veio aquele pombo assim, sabe aquele pombinho assim? Aí ali nós tivemos, só para ter uma ideia, para voltar ao que nós estamos começando agora, nós tivemos 120 acessos durante o jogo ao vivo na internet. Derrubamos a banda do Terra, que era através do Terra que nos fornecia a banda. Sim. Aí o responsável pelo caminhão, não o dono, o responsável pelo caminhão, Sim. vamos dizer assim, a parte equipe operacional, o dono entendia muito, tanto que ele montou sua empresa de qualidade, mas ele tinha sua equipe. Aí olhou para mim assim, quê? Botei um caminhão HD só para 120. Aí eu olhei para ele o seguinte, ó, esse aqui é o futuro. Então, boa noite para ti, Jimmy, estamos no futuro. É. Isso é interessante porque tu começou a falar agora do Grêmio, né? Começou a falar do Campeonato Júnior de 2006, né? Ah, é. O último campeonato júnior que eu disputei a decisão foi em 96 ou 97, se não me engano. Até o Éder estava agora online com a gente aqui, a gente estava junto, nós ganhamos o Internacional com uma goleada de 5-1 naquele ano. E, cara, nunca se imaginava que isso um dia ia poder acontecer. Era uma coisa muito amadora em todos os aspectos, a categoria de base, não só a questão hoje em dia de mídia, de internet, como funciona, mas em termos de tudo, né? Na comissão técnica a gente tinha um treinador, que era o Rogério Zimmermann, um preparador físico, que era o Marcos, e o treinador de goleiros, que era o Paraná. E acabou aí a comissão técnica. Não se imaginava a estrutura que é hoje. Então eu vejo que a estrutura da internet, do mundo móvel, né, está de acordo com o resto, tudo que está acontecendo. E infelizmente, Sabe que. agora está sendo o principal pela pandemia, né? Não, mas aí que está o detalhe. Nós temos que agradecer. No início da. Deixa eu mandar um beijo para quem está na nossa audiência, a nossa a ex-colega, minha ex-colega formada, já a tua colega, é a Bianca, a Bianca Ramos. Grande Bianca. O, Beijo, Bianca. beijo, Bianca. Aí o Ramos na cabeça, na verdade, é a Bianca Porto. Aí o seguinte, ó, onde eu quero chegar? Na internet, um dia eu estava vendo o seguinte, graças a Deus que nós temos todas essas ferramentas agora de internet, WhatsApp, Facebook, porque imagina se fosse na década de 90, nós teríamos o quê? O SMS só? Então, essa estrutura, imagina a gente conversando por SMS, tudo fechado dentro de casa, enlouquecer. Cara, É. enlouquecer. A população mundial ia enlouquecer. Porque, olha, a internet, mesmo com as suas dificuldades de se manter no ar ou manter no ar, a dificuldade de todos terem um aparelho digno de receber uma live, uma conversa, enfim, um WhatsApp, que nós temos que ter essa noção. Pô, mas estamos bem estruturados na questão da tecnologia, Sim, entendeu? Quem tiver pelo menos o WhatsApp não está sozinho, não sim. enlouquece. Eu converso no dia, você é testemunha disso, eu converso, desde que eu acordo até a hora de dormir, eu converso com o mundo, Jimmy.
Sim. Você falou da comissão técnica do Grêmio em 95, 96. Eu venho desde no meio, assim, para valer do rádio esportivo, que eu como é uma barreira lá dentro da minha vida, é uma etapa na minha vida que está acabando. Mas tem que pegar ela, saber enquadrar e segurar. Eu, em 84, eu estava ali me preparando, pá, tomando um banho, botando perfume, já que é um programa de internet, tem que botar um perfume, né? Daqui a pouco a internet inventa de dar um cheirinho também. Eu estava lembrando o seguinte, em 84 eu era repórter da Rádio Maratã de Livramento, que eu saí aqui de Porto Alegre para ir para Livramento para começar no rádio. Naquela época tu tinha que sair para o interior para começar. Aqui não tinha Sim. espaço para os guris. Os novatos não tinham espaço aqui. Então tu ia para o interior, a escola de interior, eu fui para uma escola de interior muito boa. Livramento, segunda divisão, uma segunda divisão muito cheia, dividida em regiões, em termos de campeonato, né? Tu começava na fronteira, depois ia para o centro, depois tu pegava todo o estado. Mas eu estava me lembrando ali, estava botando meu perfume ali para essa entrevista, esse bate-papo contigo, Jimmy, eu estava assim, poxa, sem querer, dentro de um treino do 14 de Livramento, eu estava vendo, estava lá observando, estava o colega titular da reportagem fazendo o treino, e eu estava de olho só, né? E aí tinha um jogador que era o titular da ponta esquerda, um uruguaio brasileiro chamado Próspero Silva. E ele tinha se machucado. E ele estava voltando. Só que ele estava dando aquela tradicional volta em torno do gramado, enquanto o Sim. trabalho está acontecendo, né? Em volta do gramado Sim. sozinho. E eu me aproximei e nós começamos a bater bola em volta de todo o gramado. Onde eu quero chegar? O trabalho ou do fisioterapeuta ou o trabalho do auxiliar da preparação física, né? Que está Sim. fazendo um trabalho de recuperação com o atleta. Então, novamente, eu vou encerrar esse segundo tópico, tá? Hum. Estamos no futuro. Então, tudo que você faz lá atrás, você tem que saber entender o processo, guardar dentro da tua mochila, né? A mochila da vida. Uma vez eu utilizei essa expressão, a mochila dentro de uma cadeira nossa de faculdade, né? E entender que ali na frente tu vai usar. Tu vai saber colocar, ou pelo menos tu vai dizer assim, ó, já tive essa experiência. Então, lá em 84, quando eu estou começando no rádio como repórter bem novato, né, bem novato, né, apenas de ouvir o rádio, como é que acontecia aqui em Porto Alegre, Guaíba, Gaúcha, enfim, lá vou eu para o interior, eu já tenho contato com o futebol da década de 80, imagina, tu sabe que eu estou falando, o futebol bem romântico, bem rústico, que se faz numa segunda divisão do Rio Grande do Sul, que hoje está dividido em mais uma divisão, que é a terceira. Então, toda Sim. essa experiência, a gente já teve, cara, esse contato. Eu fiz um ano lá no Livramento, aí voltei para Porto Alegre para tocar meus estudos. Em 86 eu entrei na difusora que hoje é a Bandeirantes, já era da Bandeirantes, mas tinha o nome Difusora. E aí, no segundo semestre, me escalaram para cobrir o São José, cara, na segunda divisão. Lá vai o Haroldo da segunda divisão. Atravessar o estado com o São José. Se em 84 eu atravessei o estado com 14 de Livramento, indo a Passo Fundo, indo a Erechim, indo a Carazinho, estreiei, meu primeiro jogo foi em Carazinho, lá no Atlético Carazinho. Aqueles Depois fui a gramados Rio um Grande. tapete, né? Os gramados um tapete Tapete, daquela. tapete, tapete, maravilhoso. Eles tinham um sistema eletrônico que saía um pó assim, sabe, do tapete, um Aham, pó meio, aham. né, entendeu? Mas aí 86 estou eu atravessando de novo o estado, indo a Erechim, indo a Passo Fundo, fomos a Rio Grande, fomos a Livramento, lá enfrentar o 14 de julho, que mais? Fomos a Vacaria, foi meu primeiro jogo pela rádio difusora Bandeirantes, na cobertura de São José, foi na minha terra, Vacaria, enfrentar o Glória do Beto Almeida, onde eu conheço o Beto Almeida. Tá? Hoje o Beto, das minhas amizades mais antigas, o Beto Almeida 31 anos, né, de amizade. Então tu vê, ó, tudo que tu faz lá atrás, tu recolhe e tu vai trazendo dentro da tua mochila, colocando dentro da tua mochila. Né? E é isso que eu estou procurando hoje dentro da Faculdade de Educação Física. Desde o início eu estou falando. Eu não vou pegar eu com 51 anos que eu estou hoje, e o mercado, o rádio, o mercado que foi sempre meu mercado de trabalhar, de TV, eu saí em alguns momentos para fazer assessoria, coordenação de imprensa lá no Grêmio, lá no União, fui coordenador de rádio no governo Brito, mas o rádio sempre foi minha base, e a TV se grudou depois com o rádio. Mas esse mercado, esse nicho para mim, ele se encerrou. Pela minha idade, por uma vontade do mercado, o meu não querer.
Só que eu, em 2016, eu botei na cabeça o seguinte, cara, eu não posso jogar fora tudo isso que eu tenho, cara. Não vão me aposentar, não vão me aposentar, não vão me aposentar. Sabe? Aquela história, vai para casa. Todos estão em casa agora, né? Um mês Sim. atrás estavam todos em casa, agora estão meio aí liberados, né? Mas eu estou em casa. Aí é o seguinte, ó, vou realizar meu segundo sonho, a educação física. Que quase eu, na URGS eu passei, quase. Mas aquela história, tu é filho de pobre, então daqui a pouco tu pega assim, pá, não passei, agora não quero mais saber. É um erro nosso, tá? Tem que insistir. E eu, vamos fazer. Aí em 2016 me matriculei na FADERGS, aqui perto da minha casa onde eu moro, mas Sim. um pouco distante, eu morava em Deus ali. Aí pus lá 3 cadeiras. Passei das 3, passei em 2. Passei nas 2 bem na área da educação física, fundamentos e ritmos, né? Fui super bem e não passei numa cadeira que era mais ligada à área da saúde, porque tu tem que estar meio organizado. Eu não estava organizado naquele momento para a questão de saúde, né? Foi um fiasco, mas tudo bem. Aí passou o primeiro semestre, tranca a faculdade, questão orçamentária, mudança de algumas coisas dentro do meu orçamento. Decorrer fica aquela assim, mas como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar? Aí um certo dia eu estou no Facebook, eu conheci a professora Camila, nossa grande Camila, coordenadora lá do nosso curso. Dentro da FADERGS, eu promovi junto à FADERGS uma noite lá com o João Derli, com o professor Marcelo Xavier, fizemos uma noite do judô lá com o pessoal que estava a fim de saber o Sim. processo do judô. E a Camila foi, levada pelo professor Luciano até. E ali eu conheci a Camila me deu uma carona, que eu não tinha de carro, me largou na frente da minha casa. Tchau, um beijo, professor, um abraço, abraço, abraço. Mais à frente eu fui encontrar a Camila no Facebook, onde ela dizia assim, Haroldo, vamos lá para a faculdade de Sojipa? Eu disse, vou, tô afim, preciso voltar, me ajuda. Aí ela, então tá, faz o seguinte, o professor Alexandre vai te ligar e vocês vão acertar um horário para conversarem lá. Isso em agosto de 2018, né? Agora completa 2 anos. Lá vai o sentou lá. Aí o Alexandre, Uhum. Trancou, trancou o teu áudio, teu vídeo. Me escuta, Haroldo? Tá falando em ti agora, Alexandre, e aí trancou o vídeo. Aí vamos aguardar aí que ele vai retornar. Tava contando a história dele, Alexandre. Eu vi que tu entrou agora aí. Um abraço, Nelson. Um abraço para ti também, grande Colorado, Nelson. O Alexandre Haroldo estava falando agora como ele foi parar dentro da Sojipa, né, através da Camila, e aí a Camila te apresentou ele, e aí, pô, caiu o negócio. Então o nome tá forte. Vamos ver que ele vai voltar agora aqui, o Haroldo. Mas tá começando a ficar legal a história. Vamos ver se ele me aparece aqui. Vamos ver se eu digo pro Haroldo, se não pagar a internet, ela não vai funcionar. Ele não acredita em mim. Né, além de ser um grande parceiro aí da faculdade, né, Alexandre? Ele é um cara que gosta de estudar, gostou da faculdade, né? É. Não, mas ele falou bem dela, pô. Ou da outra que você está dizendo. Ah, não, da outra ele não chegou a falar nada ainda. Entendi agora. O Haroldo pegou um gosto pela faculdade de Sojipa, assim como eu também peguei um carinho muito grande pela faculdade, né? Tenho muito orgulho de ter me formado aí nessa instituição. Vamos ver se ele volta. Cadê o homem? Juarez, eu já ia falar que tinha mandado um abraço ali para ele, que eu acho que ele não tinha visto, e agora ele sumiu.
Ele estava contando antes como ele começou, né, na crônica esportiva, pegando jogos da segunda divisão lá em Livramento. Pegou muita coisa boa nessa segunda divisão aí até chegar onde ele chegou. Assim que ele entrar agora, eu vou contar para ele um abraço, Juarez, uma história de um repórter também, de uma vez lá em Bagé, que quem pegou essa segunda divisão. Deixa ele entrar aí que eu conto a história. Em 95 aconteceu essa história comigo, eu fui reencontrar esse repórter em 2013, no Gauchão de 2013. Só que eu como treinador já. Haroldo, onde está você? Ele está me mandando alguma mensagem aqui pelo outro lado. Ele vai dizer que faltou luz na casa dele. Só pode. Aí, ó. Voltou. Tá, vamos parar de falar mal do Haroldo que ele voltou, gente, por favor. O Juarez está te mandando um abraço. Paramos aonde? Tu tava falando do Alexandre Caiu, ele entrou agora aqui, eu falei, pô, ele tava falando de ti, o Alexandre Caiu, ó. Aí é o seguinte, aí eu encontrei o Alexandre lá na faculdade, e o Alexandre me olhou e disse assim, as bolhas do Altair, isso eu contei ou não? Não, tu tava aí, tava começando aí. As bolhas do Altair, eu conheço toda a tua vida, Aru. Aí eu disse assim, ele conhece toda a vida, aí eu peguei as bolhas do Altair, eu vou explicar aqui as bolhas do Altair. Como eu era novato como repórter fazendo São José, e só tinha um treino durante o dia no Zequinha à tarde, eu tinha que gravar boletim para o programa da tarde, da noite, 2 da noite, e mais um no outro dia de manhã. E no outro dia eu ia lá fazer o treino, fazer o mesmo processo. Pô, início de semana, o titular da equipe, as bolhas pode tirar o Altair, isso virou uma história dentro do rádio esportivo. Aí eu não abri o titular de fazer a história acontecer, o José Evaristo Villa-Lobos. O REC fala sobre as bolhas do Altair, né? Então, quando vocês ouvirem essa história, as bolhas do Altair, é o Haroldo, tá? Já tivemos aí as bolhas de algum jogador aqui no Inter, alguém diz, como as bolhas do Altair. O Altair anda pelo Rio Grande do Sul, foi parceiro do Jairo, era Jairo Altair, o Jairão, jogou no Caxias, e depois até jogou no São Borja, Caxias, foi emprestado para São José e voltou para o Caxias. Então, onde eu quero chegar? Eu venho falando dos quadrados que a gente vai montando e colocando dentro da mochila. Pô, mais um quadrado eu tiro da mochila porque o professor Alexandre, que possibilitou meu retorno à Faculdade de Educação Física, ele sabia do meu histórico. Então é assim, ó, tenho mais 2 anos pela frente de formação acadêmica. Vamos fechar aí uns 38, 39 anos de trabalhar no futebol como eu trabalho, da maneira que eu trabalho. A partir dali eu começo a tirar todos os meus quadrados da mochila, mas como bacharel de educação física, ou como preparador físico, como auxiliar da preparação física, ou como auxiliar técnico, ou como supervisor, ou como gestor, certamente todos os quadrados que eu fiz na minha vida durante esses 38 anos e coloquei dentro da mochila, eu vou começar a colocar na prática. Para tu veres que, através de uma relação que eu tive na FADERGS, a Camila, numa noite que nós montamos lá um evento com o João Derli, que eu montei com o João Derli, Marcelo Xavier e os colegas acadêmicos, eu conheci a Camila me deu carona, tempo depois me chamou pelo Facebook, rede, internet, e eu estou aqui na tua frente. Não, quando caiu a internet ali, eu estava conversando com alguns que estavam no ar, mandei um abraço pro Nelson aí, pro Colorado, estava ali, e bem na hora que o Alexandre entrou, eu falei, né, que quando tu entrou, tu estava começando a falar dele, que tu entrou para a Faculdade de Sojipa, e tu, assim como eu, pegou um carinho muito grande pela instituição Faculdade de Sojipa, né, tive o prazer de me graduar ali. Tu começou a falar lá atrás, quando tu começou a pegar a segunda divisão, o interior, aquela coisa braba, contar uma história rapidinho minha, né, em 95 eu estava no Grêmio, eu tinha voltado da seleção brasileira, sub-17, a gente subia profissional e descia pro junior, subia profissional e descia os juniores. E a gente foi fazer um amistoso em Bagé contra o Guarani de Bagé. Loucura, estádio cheio, gente, né, em cima do muro, assim, loucura. E deu uma briga no final do jogo, um jogador nosso, o Cristiano, mora em Cruz Alta hoje, o Cristiano, os dois meia eram o Cristiano e o Tinga. E o Cristiano deu uma briga com ele, e ficou uma briga generalizada. E a gente saiu correndo em direção ao vestiário.
Quando eu saio correndo em direção ao vestiário, tem um repórter sentado, eu não me recordo o nome dele, cara, é o nome no diminutivo. O cara joga o microfone na minha direção. A gente conseguiu entrar dentro do vestiário. Mais de 20 anos depois, eu já estava no Canoas como técnico. Quando saiu ali, eu era auxiliar do Carlos Moraes. O Carlos Moraes saiu e eu assumi os últimos 4 jogos. A gente foi fazer um jogo em Caxias contra o Juventude do Lisca. E aí um cara veio me entrevistar antes do jogo. Veio um gringo lá de Caxias e veio esse cara me entrevistar. Só que eu não lembrava dele. E ele pegou, perguntou como é que eu imaginava o jogo difícil contra o Juventude, que era baita equipe, e eu respondi para ele com naturalidade. Ele estava brigado aqui, o técnico Dime do Canoas, aí quando ele botou a mão no microfone e falou bem assim, achei que tu nunca mais ia falar comigo. Eu olhei para ele e falei, mas a gente se conhece, né? Ele bem assim, tu lembra no amistoso com o Júnior do Grêmio contra o Guarani de Bagé, profissional, que o alemão Suca fez 2 gols, foi 2-2 em Bagé? Eu falei, o que que tem? Tu por acaso não levou um microfone na cara, assim, correndo? Eu falei, cara, levei, me lembro até hoje. Pois é, fui eu que joguei na tua cara, mas eu não lembrava dessa história. Tu não é esse tipo de repórter que fazia isso daí, né, Heroto? Que jogava microfone nos atletas. Não. Cara, eu não consigo me lembrar o nome dele agora, cara. O que eu quero dizer para ti, eu sempre fui um repórter tranquilo, entendeu? Dentro das 4 linhas, sempre fui um repórter tranquilo. Mesmo sendo gremista, eu me revelei gremista no programa de TV em 97, uma época muito de cobrança de quem abriu o jogo, entendeu? Mas eu, cutucado pelo Luiz Fernando Záquia no programa do Cadu até o Dois Toques, ele começou lá... Desculpa te interromper, desculpa te interromper, tu acha isso complicado, o repórter dizer a equipe que ele torce, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa pra ti, eu não te contei ainda. O meu primeiro beijo foi em Livramento, na frente do Hotel Jandaia. Tá? Foi com uma uruguaia. Minha primeira namorada. Lá vai o Haroldo, da capital, né? Desde 72 em Porto Alegre, mas nasceu em Vacaria. Chega lá e dá o primeiro beijo, em Livramento, em 1984. Onde eu quero chegar em relação ao primeiro beijo? Depois que beijou, tá beijado. Depois que abriu que é gremista ou colorado, é gremista ou é colorado. Então, no meu caso, essa tua pergunta fica fácil dizer assim, abre o jogo, entendeu? Mas depois que tu dá o primeiro beijo, aí tu quer o segundo beijo, aí tu se encanta, quer namorar, né? Quer pegar na mão, quer mostrar para a sociedade que tu tem uma namorada, que já beijou na boca, coisa de homem, né? Então é o seguinte, depois que tu abriu que é gremista e colorado, mata no peito e sai jogando, entendeu? Sai jogando com qualidade, com respeito, entendeu? Sabendo onde está pisando. Toda vez que eu entrei no Beira-Rio, eu pedia licença para o meu pai. Meu pai era coloradaço, falecido, seu Lourenço. Né? Coloradaço. Imagina, dos 6 filhos, o único gremista sou eu. Depois eu conto a história do gremista. Mas eu pedia licença, meu pai, pisar no seu território aqui. Onde eu quero chegar? Se pisar no território do clube adversário da tua paixão, que te levou para o futebol, que te levou para o rádio, né? Tu vai fazer um trabalho bem feito, porque tu tá entrando com respeito. Eu entrei com respeito, eu sempre respeitei o Internacional, entendeu? Pela questão da minha casa é toda vermelha. Se tu pegar minha família, sim, Vacaria, tinha uma casa ao lado que era de gremistas. Meu pai, quando ganhava os jogos lá, o Grenal, os jogos decisivos lá, eu era pequeno, estourava foguete, pá, aquelas coisas de interior, sabe? Da Demorte. Pá, e quando o Grêmio ganhava, era pá e pá ao contrário. Eu encontrei há muito tempo esse vizinho, que era filho do casal que morava ali ao lado, muito mais velho do que eu, mais para a idade do meu irmão, e disse assim, tu é praga do teu vizinho. Eu? Sim, porque o teu pai era muito colorado e nós éramos gremistas, e tu saiu gremista. Tu entendeu? Então, eu pisei no Internacional com respeito. Já na minha opinião, eu acho que o Baldasso não respeita o Grêmio. Para mim, o Baldasso baixa o nível de linguagem, não precisa da maneira que ele escreve. Mas o problema é dele, ele está ganhando dinheiro dele, já foi funcionário do clube lá, agora saiu, né? A bandeira dele, ele está ganhando dinheiro dele, então ele que assuma a bola e saia jogando. Na minha opinião, ele está dando o balão, não está sabendo jogar. Mas é na minha opinião. Eu acho que ele pisa de uma maneira no Grêmio que não deveria pisar. Amanhã depois aí precisa de alguma ajuda,
a nação gremista é forte, como a nação colorada também é, uma doação de sangue, de um órgão, algo parecido, sabe? A gente não sabe, Diomar. Eu tenho um filho de 11 anos, você tem teus filhos aí, eu vivo lembrando o seguinte, ó, o que a boca fala, né, a língua paga, alguma coisa assim, né? Então tu tem que ter assim, ó, amanhã depois, daqui a pouco, tu precisa de ajuda lá do pessoalzinho aquele que tava metendo o pé. Então eu mantive essa postura com o Internacional, fui sempre bem recebido, fiz jogos do Inter, saía para viajar pela Rede Pampa como repórter, a gente saía para fazer 2 jogos até 3, mas às vezes as 3 tinha 2 jogos do Inter e um do Grêmio no meio, então tu já saía aqui para São Paulo, já ia aqui a Salvador e retornava aqui a São Paulo, que eu fiz uma vez na minha vida. Fui fazer Inter e Santos na Sul-Americana, na Vila Belmiro, viajei para Salvador para fazer Grêmio e Bahia, e depois voltei a São Paulo. Teve mais um jogo na Bahia, Inter e Bahia aqui, no segundo jogo, aí acompanha, né? Aqui na quarta-feira, Grêmio e Vitória, onde o Nestor Simeonato depois foi demitido e assumiu a Adilson Batista em 2003. E aí eu fui para São Paulo fazer Inter e Corinthians do Pacaembu. Então, olha bem, foram 4 jogos, 2 do Grêmio e 2 do Inter. Então, eu sempre fiz isso na minha vida. Na minha volta, só para teres uma ideia como eu fiz bem feito, na minha volta eu fiquei 15 dias fora, eu fiquei 4, 5, eu fiquei uma semana na Bahia, lá no hotel lá de Ondina. Imagina, tudo pago. Mas trabalhei. O meu chefe, eterno chefe que eu tenho aí, sempre amigo, Daniel Flores, me escalou para fazer seleção brasileira e argentina em Belo Horizonte. Um jogo fenômeno. Lá vai eu de novo, tu entendeu? Então é isso, não adiantava eu fazer mal o Internacional por ser gremista, ou fazer de forma errada o Grêmio de uma forma muito paixonite, que alguém tá te ouvindo, cara. Aí tu retorna, aí eu mal cheguei, eu era funcionário do União também, eu vivia fazendo umas trocas lá de escala para poder viajar, né? Eu acordava às 8 da manhã e dormia às 11 da noite. Aí lá vai eu fazer Brasil e Argentina. Mas tudo por quê? Porque eu mantive a postura de qualidade, dentro da minha qualidade profissional, dentro do meu profissionalismo. E assim, é por isso que eu te digo, é fácil para mim. Depois que a gente dá o primeiro beijo, o segundo é mais fácil. Aí vai na onda. Entendeu? No momento que tu abre que é gremista, aí tá, abriu, né? Aí eu vou dizer para meus colegas, abre. Agora, se tu me perguntar para mim, o outro Haroldo que existe, tá? Outro, abre? Não abre. Hoje eu não abri. Em cima de tudo, sei que tu colocou, tu falou do primeiro beijo, né? Agora há pouco entrou não posso deixar de citar a minha esposa ali, agora na próxima semana vai fazer 13 anos que eu dei o primeiro beijo em São Luís Gonzaga, na frente do Banco do Brasil. Vai fazer 13 anos na próxima semana e lá são 13 anos casados. Cara, hoje... Banco do Brasil? Não, ela foi ver se eu fui sacar. Quando eu saquei, aí eu consegui dar o beijo, entendeu? Enquanto eu tava só ali na volta, não tinha dado certo. Mas, enfim, já se vai 13 anos. Haroldo, te fazer uma pergunta de bastidor, assim, de coisas... Hoje a gente vê muito mais a questão do jogador blindado, esse aqui, tanto agorizado na base como agorizado no profissional. Aquele bastidor do técnico, do vestiário, né? Porque a gente sabe que existe aquela coisa do o treinador tem que falar legal, tem que falar bonito, isso para fora. Dentro do vestiário, o pau come, a gritaria come, é assim que funciona de ambos os lados. Tu vê muita diferença hoje e tu sente falta daqueles bastidores com os treinadores do passado, ou tu acha que hoje ainda tem como ser pelo menos parecido com o que era a década de 90, com o Filipão? O Filipão, quando tu botasse o ouvido atrás da porta para escutar o que ele falava em gauchão nosso, aquele ano do Banguzinho, o pessoal ficava apavorado. Eu no meu primeiro jogo, que foi em Pelotas, eu tremia. Entendeu? Porque eu achava, não pode isso. Claro que pode, cara. Ô, Jimmy, tu vê como o futebol mudou, né? Onde é que era o vestiário do Júnior no Olímpico? Do ladinho ali, tinha uma saída que dava dentro do profissional grudado. Grudado, né? Grudadinho ali, era grudadinho. Olha como o futebol mudou, na minha opinião, de uma forma errada, porque tu não consegue capacitar as pessoas que estão no teu entorno pela natureza do ambiente. Tá? Hoje o Grêmio treina lá no CT Luiz Carvalho, a base está lá no CT Eldorado, tem ali um campo de apoio para fazer o trabalho de integração, né? Mas a nossa época, tua como jogador, a tua saída de jogador, cara, é uma época de ouro, que essa turma que está aí hoje, não vão ter. Eles não vão ter minha quilometragem. Ah, se eu sou um bom, um ótimo ou um péssimo repórter, é outra história. Tá? Isso aí o mercado avalia. O mercado avaliou. Agora, para pensar, cara.
eu fiz uma avaliação, no mínimo, 100, no mínimo, eu teria que parar e fazer de novo, 100 técnicos eu vi colocarem seus times para jogar. Jogo, no mínimo, 100 técnicos. Posso pegar e Sim. fazer tudo, dá mais. Treinos, no mínimo, eu acompanhei 70 técnicos, no mínimo, treinos. Hoje, você não acompanha treino, não acompanha. E com a história do Sim. Covid, acabou acompanha. Não tem mais É. acompanha. É tudo online, é tudo assim como nós estamos fazendo. Tá? E os jogos, agora com a história do Covid, é um repórter na arena, um no Beira-Rio, olhe lá. E para viajar, olhe lá. Já tem uma crise financeira. Na minha época, graças a Deus, Papai do Céu nos ajudou. A TAM, a Varig, a Transbrasil, viajei Transbrasil, viajei a Vasco TAM, chegou, né? Gol, VASP eu peguei também. Onde eu quero chegar? Graças a Deus que essas empresas aéreas estavam aí, existia uma troca entre as empresas por patrocínio ou por valores bem menores de custo. Então era fácil Sim, fazer a logística da reportagem. Era fácil botar o sim, Haroldo Santos dentro do avião e mandar. Vai para Bahia, como eu te contei agora. Vai para São Paulo. sim, Volta. Porque tu tinha o apoio publicitário das empresas aéreas. Era uma permuta. Tu ia lá, quanto é que tu sim. precisava de passagem durante o ano? Era bem assim. Falecido Vidarte, que está nos ouvindo lá em cima. Ele fazia essa coordenação aí. Ah, eu preciso durante o ano. Entendeu? Aí ia lá, fechava o Uhum. contrato em janeiro e tu tinha passagem aérea durante o ano todo. Então tu imagina, hotel, o ano todo. Entendeu? Então o que a empresa tinha que Sim, te dar? Tinha que dar o dinheiro para o transporte, para os teus lanches, né? Para o café. O café da manhã está no hotel, almoço, janta e vamos embora. O custo. Hoje, as pessoas têm que entender que não tem mais a permuta com as empresas aéreas, tá? Os hotéis, alguns estão. Ô, Alexandre, tá me ouvindo, Haroldo? Alexandre, o problema é tu, Alexandre. Tu entrou agora, fez a pergunta do seu Enio Andrade e de novo trancou a internet do Haroldo. Vamos ver se ele retorna aqui antes de cair. Voltou. As, de, Aí, voltou. as demais não. Tá chegando bem aí? Agora chegou. O Tá. Alexandre fez uma pergunta aqui, de novo caiu a ligação. É o Alexandre que É o tá com Alexandre. problema. O É. Alexandre, meu mestre. Meu mestre Alexandre. Onde é que eu parei? Deu um cortezinho ou não? Deu o corte quando tu tava fazendo as viagens ainda com do É. patrocínio do avião. Então, para resumir, naquela época tinha uma estrutura logística muito baixa de custo para as emissoras, para as empresas de comunicação, onde todo mundo embarcava e ia. Eu tive isso. Como uma geração para trás teve também, né? Mas eu tive, Sim, há tempo eu entrei nesse processo. Agora, sim. assim, ó, eu peguei 70 técnicos, 100 técnicos. Peguei o Enio Andrade. O Alexandre está perguntando, o professor Alexandre está perguntando. Isso. Peguei o Enio Andrade. Como repórter, em 87, quando ele veio treinar o Inter aqui, foi vice-campeão brasileiro, Copa União, eu estava ali já como repórter da Bandeirantes, porque eu tinha feito meu trabalho no São José no ano anterior e fui promovido a repórter reserva, que a gente chamava o quinto, sexto repórter, para fazer as folgas dos titulares. E eu era escalado lá para fazer a segunda-feira à tarde no Grêmio e a sexta-feira de manhã no Internacional. E lá, segunda-feira à tarde, só para teres uma ideia, eu peguei a primeira apresentação do Luiz Felipe Scolari como técnico do Grêmio em 87. Eu ali eu não tinha 19 anos, eu tinha 18 anos e meio. O Celso Roth subindo a escadaria, me lembra essa imagem? Subindo a escadaria, bem assim como eu tô contigo, assim, subindo a escadaria, o Celso Roth. E lá vem o Luiz Felipe atrás, a dupla que foi contratada junto ao Juventude. Entendeu? Olha como o interior foi Preparador físico importante. era o Celso Roth, era o preparador Celso físico do Roth. Filipão. E o Zeca Rodrigues era o auxiliar, que era o treinador ali interino, que fazia o trabalho com os goleiros. Tu vê como a comissão técnica aumentou. Nós estamos falando de comissão técnica aqui. Então tu pega assim, ó, Luiz Felipe, Celso Roth, Zeca Rodrigues, que já estava na casa para ser o auxiliar, o homem dos goleiros. Né? Aí tu pega ali um auxiliar da preparação física, naquela época eu não me lembro o nome. Mas se tu pegares um pouquinho para trás, tu pega assim, ó, Gilberto Tim, o, 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 o segundo profissional dele, agora eu esqueci, sempre estava falando dele aqui. O Gilberto Tim sempre tinha dois auxiliares. O Tim sempre foi o cara que abriu a comissão técnica levando seus auxiliares. Né? O Então, Iton para Fritz ter foi uma ideia. auxiliar de alguém? Não, o Iton foi titular. Na minha geração de ouvinte, o Iton sempre foi titular.
O Iton sempre foi O Iton titular. foi meu treinador, o Iton foi meu treinador no 15 Cambon, quando o Grêmio me emprestou pro 15. O Iton o Iton tava lembrando pro Rafael Pfeiffer, onde, Rafael, vocês esqueceram do Iton? Aí ele perguntou, mas o Iton faleceu? Não faleceu nada, cara. O Iton é preparador físico campeão da América e campeão do mundo. E campeão da Copa do Brasil 89 pelo Grêmio. Exatamente. Foi preparador físico do Inter também. Foi preparador físico do Grêmio também. E numa época, Jimmy, que aí pega teu início de futebol e meu início de rádio, que a comissão técnica era o treinador, o preparador físico, se tem um exemplo de um auxiliar Sim. técnico, o médico, a dupla de médicos, Alarico, Dirceu Cola lá no Grêmio, Paulo Viana e não sei quem lá no Internacional, e deu, cara. Aí tinha lá o massagista, o Banha, o roupeiro, o Hélio, o seu Verardi. E deu. Década de 80, 90 e picos, cara. Até 90 e picos, até início de 90. A partir de 95, o Luxemburgo, lá no Palmeiras em 92, que começa a vender a história da comissão multidisciplinar, né? E aí começa o seguinte, pá, e começa a aumentar. E começa a aumentar. Lá atrás, eles começaram a fazer o quadradinho da mochila que eu falo, e hoje nós temos aí, cara, uma abertura de mercado dentro de uma comissão técnica de um clube de futebol. Olha, muitas vagas. Treinador, 2 auxiliares, um preparador físico, 2 auxiliares da preparação física, o físio, a nutricionista, a assistente social, a psicóloga, ou psicólogo, entendeu? O treinador de goleiros, o auxiliar treinador de goleiros, dependendo do clube, tem um auxiliar também, porque a puxada é muito forte. A puxada é muito forte. No Internacional é a dupla. No Internacional, a dupla Pavan e o Durg, né? E antes era o Maia e o Pavan, né? Antes era o Maia e o Pavan. Já teve Marquinhos e Pavan, quer dizer, olha bem, porque é muito forte. O profissional, o treinador de goleiros, o profissional, se a fisioterapia quiser fazer um TCC, estudar, as lesões, quadril, joelho, tornozelo, entendeu? Os caras sofrem. Né? Sim, é muita repetição do mesmo movimento, né? Muita repetição do mesmo movimento. O está aí para contar a história. Agora o professor Rogério, que saiu lá do Grêmio, o Rogerião, estava reclamando, abre aspas, estava alertando que precisava operar os 2 joelhos, né? Então, olha como a potência de trabalho, a intensidade de trabalho junto ao goleiro não é brincadeira. Como você falou, é repeteco, e vamos lá para o outro lado agora. Bola no alto. E outra, Jimmy, na minha opinião, tirando os médicos, tá? Mas os médicos ainda tem essa questão. Dentro da comissão técnica, o cara que não pode mostrar que não entende, daqui a pouco o Haroldo formado como educador físico, né? Pega lá o Jimmy, o Alexandre, o mestre Alexandre que está na audiência aí. Eu quero o Haroldo como treinador, né? A vida é assim, né? Eu quero o Haroldo como treinador. Aí o Haroldo vai lá, dá uma enganada, tarará, leva 1 mês, 2 meses, 1 ano. Só enganando. Tem uns aí que estão enganando até hoje, né? O treinador de goleiros, na minha opinião, tá rindo, né? O treinador de goleiros é o cara que não pode enganar. Não, mas eu falo, o cara que não pode enganar no primeiro treino. Primeiro treino, verdade. Pegou a bola. Primeiro treino, pegou a bola, tá? Vamos lá, meu goleiro. Pá, e o goleiro... Não, mas professor era... Entendeu? Então é o cara que não pode errar no treino. E no aquecimento, aquele que vai na frente da torcida, se o cara começar a colocar bola, vou botar uma carguinha aqui. Se o cara começar a colocar bola errada, a torcida já olha na hora e diz assim, eita. E o próprio goleiro entrega. Eu não vou citar um nome aqui. Em respeito à pessoa. Gosto muito dessa pessoa. Não tenho convivência com ela. Mas é aquela história. O respeito. O Darley liquidou com um treinador de goleiros em 1 ano, hein? Fora do ar eu te digo quem, mas ele liquidou com um treinador de goleiros em 1 ano. Nunca mais o cara treinou goleiros na vida. Nós tínhamos um treinador de goleiro na base do Grêmio na época, que era o Paraná. Hoje ele está em Cruz Alta. O Paraná, os goleiros não gostavam dele, que seria o Alex, seria outros goleiros que estão ali, que hoje já não jogam mais, porque quando ia fazer o aquecimento dentro de campo, ele só botava no trinco e não tinha como pegar. Nós falávamos que o Paraná era goleador, era só no trinco. Aí arrebenta com o goleiro, até isso, né? Até isso. Deixa eu até pegar Hein, Jimmy? Tu não pode esticar muito a bola? Se a bola entrar no gol, a tua torcida... Opa, caiu aqui. A tua torcida já vai... Imagina aquecimento de jogo. O treinador do goleiro tuf na gaveta, o goleiro não consegue pegar uma.
O Alex ali, Nós que já estamos está na acabando o época, nosso tempo. nós estamos na época, O Alex, o o, Alex, o Jimmy, só para terminar, nós estamos na época que goleiro não comia frango no dia do jogo. essa é verdade. O Alex tá ali, tinha feito uma pergunta para mim lá atrás sobre o Canoas, né, o que aconteceu com o Canoas. O Canoas, aquele último ano ali, Alex, que teve o Gauchão 2013, onde teve o rebaixamento, só teve depois mais meio ano de base e depois foi fechado, porque utilizava a Ubra, mas a Ubra era alugado, quem pagava a Ubra era a Federação Gaúcha, que pagava para o Canoas utilizar. O CNPJ do Canoas foi vendido lá atrás para uma outra pessoa e infelizmente não teve recurso para continuar E as o ano receitas foram daquele. bloqueadas, né, Jimmy? As receitas Exato. foram bloqueadas na justiça, né? Tinha dinheiro da Era um belo de um prefeitura para projeto. sair. Tinha, Era um todo belo ano de um tinha, projeto. todo ano tinha 470 mil para sair via da prefeitura de patrocínio, só que ficava preso porque não podia sair esse dinheiro e aí acabou não tendo recurso. Ô, Jimmy, e era um belo projeto para a Grande Porto Alegre, pela proximidade com Porto Alegre, grudado, né? Grudado no aeroporto. Não, A estrutura Canoas é muito boa. Tu imagina se tu consegue manter a potência que é um clube de futebol ali, naquela estrutura da Ubra. Cara, o Jimmy tá lá em São Paulo, eu vou como um gestor, tá? Jimmy, fala, seu Haroldo, né? Seu Haroldo, olha, nosso clube é assim, vou te mostrar, é aqui, o aeroporto fica 2 minutos, não acredita? Ah, acredito. Olha a estrutura de treino, de apoio. Cara, era o projeto, eu digo mais, depois da dupla Grenal, seria o grande projeto estabelecido no Rio Grande do Sul. Haroldo, aquilo ali, de sim, claro. Aquilo ali, só para terminar que nosso tempo está curtinho, naquele ano ali, infelizmente foi 1 hora, bateu rapidinho. Naquele ano eu tenho um tio que foi jogador do Nordeste, irmão do meu pai, jogou em alguns clubes do Nordeste. Ele teve naquele ano, 2011, o primeiro gauchão que eu tive como auxiliar no Canoas. Eu levei ele lá na Ubra para ver o espaço e ver como funcionava. Meu tio ficou deslumbrado como é que um clube do interior teria aquelas condições. Ele ficou encantado, que no Nordeste não tinha naquela época ali um clube tirando os grandes com aquela condição. E no ano que nós caímos, né, eu assumi os últimos 4 jogos, nós ganhamos do Santa Cruz, empatei com o São José, empatei com o Juventude, fomos jogar contra o São Luís em casa, que era o Leandro Machado, o treinador, e ali nós fomos rebaixados. O Leandro Machado, conversando comigo na saída do jogo, falou: é uma pena que aqui está fechando, porque é um lugar a menos para a gente trabalhar do lado de Porto Alegre, e com uma estrutura maravilhosa. O Leandro fez um ano maravilhoso em 2005, 2006 na Ubra, perdeu para a gente lá do Grêmio a Copa Federação, tenho faixa aqui em casa guardada, né? Ganhamos da Ubra na Ubra e depois ganhamos no Olímpico, e campeão da Copa Federação, tá a faixa aqui. O Leandro tem história ali dentro daquele território, daquele terreno, né? Então, foi uma pena, porque o projeto era bom, né? E olha, eu como assessor de imprensa, naquela época ainda trabalhando como assessor de imprensa, fui lá no Novo Hamburgo trabalhar, eu estava de olho ali, daqui a pouco receber um convite do Canoas para ser o assessor de imprensa do Canoas, para tu veres como era importante tal Canoas, o teu Canoas, o projeto Canoas. Né? E infelizmente não teve condições depois de voltar, nem disputar uma segunda divisão, enfim, foi bem triste. Haroldo, daqui a pouco já vai cortar aqui, te agradeço, o bate-papo começou a ficar legal, a gente começou a descontrair, tinha mais um monte de coisa pra gente falar. Valeu mesmo, tá? Tem N coisas, deixar a gente ficava com o tempo. Tem uma tese na educação física que é dos professores que estão aprendendo, que está formado, deixa errar, depois nós acertamos, né? Deixa fazer a performance, depois nós buscamos o desempenho, é isso, né? Mais ou menos isso. Questão de prova, né? Performance, depois desempenho. Vai olhar a performance, como é que é? Tem que regular, melhorar. Então, é o seguinte, na próxima, eu já vou estar com meu desempenho melhor em termos de entrar no Instagram. Eu tô craque no Zoom, eu tô craque nos outros, tô craquíssimo, né? Agora, hoje, eu me tornei um pouquinho mais craque nessa figura aqui chamada Instagram. Não, vamos fazer porque faltou falar do futsal feminino, faltou falar do futsal da Sojipa, da federação, do futsal feminino de campo, enfim, de um monte de coisa. Mas te agradeço mesmo, obrigado aí, obrigado o pessoal que deu uma acompanhada, deu um rodízio bem grande de gente aí. Valeu por tudo, uma boa noite, e assim que der, a gente puder se abraçar, que é o que está fazendo falta, contato físico. Grande abraço, fica com Deus aí. Por enquanto é isso aqui. Obrigado, Haroldo. Boa noite, pessoal.